Alex Campos, diretor da Anvisa, para você, o que é pífio? Pífio é a compreensão das pessoas de que não precisam cumprir, por exemplo, um protocolo sanitário. Essa é uma visão pífia. Por exemplo, do uso da máscara, Mauro. E o que não é patético? Mauro, nesse mesmo sentido, não é patética a atuação da Anvisa, por exemplo, nesse tema que mobiliza o país, que é o futebol, no cumprimento desses protocolos. Não é patético. Patrocínio Amistel. Esse é o Dividida no UOL Esporte e o entrevistado da vez é o Alex Campos, diretor da Anvisa, Anvisa que esteve e está ainda muito atuante no noticiário esportivo por conta da situação de jogadores argentinos que vieram ao Brasil jogar e vieram da Inglaterra, todo mundo acompanhou, e também de alguns atletas contratados por times brasileiros, mais especificamente Corinthians e Flamengo, e que também vieram da Inglaterra e se viram envolvidos aí numa determinada situação que será tema aqui dessa nossa entrevista. Eu quero agradecer ao Alex por conversar conosco e começar perguntando o seguinte, sobre o caso dos argentinos, né, do jogo Brasil-Argentina, que foi interrompido com 4 minutos de bola rolando, com a chegada dos agentes da Anvisa até a entrada em campo. Houve uma reunião entre autoridades e dirigentes na tarde do sábado, véspera do jogo, né, dia 4, no Hotel Marriott, onde estava hospedada a delegação da Argentina. E nessa reunião estiveram representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Conmebol e da AFA, que é a Associação do Futebol Argentino, a CBF de lá. O que foi decidido nesse encontro, Alex, um dia antes do jogo? Mauro, primeiro agradeço a oportunidade de promover esclarecimento público. É importante destacar que essa mobilização começa no dia anterior, quando a Anvisa identificou que os 4 jogadores prestaram informações falsas na tal declaração de saúde do viajante, um documento que todo viajante deve preencher, e já no sábado pela manhã, a autoridade de saúde local, porque a Anvisa atua em aeroporto, comunica à Secretaria de Saúde local, Secretaria Estadual de São Paulo, para as pessoas compreenderem melhor. E aí, já no sábado pela manhã, houve uma abordagem no hotel, junto à delegação dessa Secretaria Estadual de São Paulo. E já avisa, esses jogadores prestaram confere passaporte, confirma que as informações são falsas, foram prestadas equivocadamente, no mínimo, e aí já se pede para que os jogadores permaneçam em quarentena. Convoca-se uma reunião. Aliás, não foi nem a Anvisa que convocou, foi a própria Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde, uma reunião para tarde, às 17 horas, onde se confirmam as informações de prestação falsa de informações, e aí todas as autoridades presentes, Ministério da Saúde, como você bem informou, autoridades esportivas, Anvisa e a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, reafirmam a necessidade de quarentena, inclusive do treino que aconteceria ali a pouco, meia hora depois, 1 hora depois. Então, inclusive, a afirmação da Anvisa que daria sequência ao processo administrativo sanitário, está lá no relatório técnico que a Anvisa divulgou, e que comunicaria a informação à Polícia Federal. No entanto, a medida de rigor, a medida proporcional, a medida de risco sanitário adotada era a segregação. Era isso que a Anvisa esperava. Inclusive, eles podiam aguardar no hotel até o retorno ao país, porque era essa a medida que era possível de ser adotada e era a medida de combate. Agora, então, o que deveria ter acontecido depois da reunião e não aconteceu? Primeiro, a permanência dos jogadores no hotel, segregados, os 4 jogadores, conforme tinha sido informado pela manhã e conforme tratativa da reunião que ocorre às 17 horas do sábado. Isso não ocorreu, porque quando a gente amanhece o domingo, ninguém imagina que vai terminar o domingo dentro de campo de futebol, a gente tem 1000 tarefas no aeroporto de Guarulhos, nós tomamos notícia que os jogadores foram a treino. Aliás, esse mesmo protocolo que a Anvisa aplicou aos jogadores, aplica a todos os viajantes. São milhares, Mauro, de eventos em saúde, como a gente chama, no aeroporto. A gente está falando de um caso de alguém que chega de uma área tida de risco, né, pela norma brasileira, mas existem vários eventos em saúde que a Anvisa identifica ali no aeroporto e aciona um protocolo. Esse protocolo foi acionado. Então, quando chega ali no domingo, as pessoas ficam perguntando, a Anvisa tinha que ter procurado, tinha que ter ficado em cima, tinha que ter acompanhado, fiscalizado. Não funciona assim. Não funciona assim. Funciona como funcionou. Tá? Esse é o sistema brasileiro. A gente comunica a saúde local passa a acompanhar. E aí, no sábado de manhã, a gente identifica, né, pela mídia, inclusive, que os jogadores saíram, foram a treino, e aí começa
se desencadeia um conjunto de atos administrativos para tentar refrear, né, a tentativa da delegação argentina de não cumprir a norma brasileira. Agora, houve a Copa América no Brasil, né, os jogadores argentinos iam e voltavam, eles nem ficavam no Brasil, né, eles iam para a Argentina, voltavam. Os brasileiros foram para o Chile dias antes, jogaram também. Existe um acordo amarrado entre Conmebol e as confederações dos países para que esse trânsito seja facilitado e as competições aconteçam. Foi o Copa América, eliminatórias da Copa do Mundo, e a CBF, no primeiro momento, ficou do lado dos argentinos, depois mudou o seu tom, me parece que preocupada talvez com perda de pontos, alguma coisa nesse sentido, junto à FIFA. Houve algum acordo entre as partes esportivas e talvez até alguém ligado ao governo, e a Anvisa não foi incluída, e aí foi lá e acabou, entre aspas, com a festa? O que aconteceu, afinal, nesse bastidor, na visão de vocês? Mauro, na verdade, o que se fala como acordo, na verdade, eu imagino que seja, quando eu escuto na mídia, algo aproximado da tal excepcionalidade que tanto se ventilou nos debates desportivos. Vamos pedir uma excepcionalidade ao governo brasileiro. Porque, de fato, essa portaria, que não é uma portaria da Anvisa, eu tenho reiterado, é uma portaria do governo brasileiro. São 3 ministros de Estado que assinam essa portaria. Tem lá um conjunto de requisitos para entrar no Brasil. A gente está na fronteira, a Anvisa está na fronteira, que é o aeroporto, a gente vai atrás de cumprir esses requisitos sanitários. E é possível, nos termos dessa portaria, que excepcionalidades sejam invocadas. Eu vou dar um exemplo que refoge do futebol. Por exemplo, se precisar vir fazer aqui uma manutenção numa plataforma de petróleo e o cidadão que precisa vir ao Brasil está alcançado pela portaria, por exemplo, alguém que veio do Reino Unido, é preciso estabelecer um protocolo para esse cidadão entrar aqui. E na Copa América, esse protocolo foi estabelecido. Aí você faz, Mauro, o que tem se falado no mundo todo, o esquema tipo bolha, em que você estabelece um protocolo para aquele evento, ou para aquela atividade, a fim de que você, subvertendo aquela regra inicial, que é a regra da portaria, você possa garantir que aquele evento, aquela atividade deva ocorra, mas seguindo um protocolo. Por exemplo, na Copa América, não sei se você lembra, o Ministério da Saúde foi a público, fez entrevista coletiva ao lado de várias autoridades, dizendo qual era o protocolo, tinha testagem a cada 2 ou 3 dias, foi feito um acompanhamento especial pela Anvisa no aeroporto, na chegada, ponto de chegada especial das aeronaves, teve um ponto de chegada aqui em Goiânia, desloquei uma equipe para Goiânia. Então, a gente faz um protocolo, porque a gente sabe que algumas atividades precisam acontecer, né? Entre elas o futebol já está, digamos assim, incorporado já nesse calendário, digamos assim, está acontecendo o Campeonato Brasileiro, Copa América aconteceu, as eliminatórias estão em curso, mas existe uma forma como isso deve acontecer. No caso desse jogo com a Argentina, não houve esse protocolo. E havia uma questão, que eu diria assim, grave. Esses 4 jogadores não podiam entrar no Brasil, né? Não é que eles tinham que fazer quarentena. Aliás, eu acompanhei aí o debate nos blogs e dos comentaristas. Aliás, faço aqui uma referência à sua atuação. Eu acho que você leu a portaria, né? Você entendeu como funcionava o sistema e comunicou muito bem essas informações à tua grande audiência e ajudou muito que as pessoas tentassem compreender melhor como isso funciona. Esses 4 jogadores sequer podiam entrar no Brasil, né? E, aliás, você me perguntou de bastidor, Mauro. No bastidor, ninguém tinha dúvida que tem um problema grave acontecendo. Nem a CBF tinha essa dúvida, na minha opinião. Nem a Conmebol tinha dúvida disso. Aliás, a Conmebol, assim como a Federação Argentina, era reincidente no caso. A gente teve um caso mais grave ainda no jogo do Independiente com o Bahia, né, pela Sul-Americana. Então, assim, olha, tem um caminho para perseguir, existe protocolo para seguir. Esse protocolo, aliás, não é desconhecido do mundo do futebol, das autoridades esportivas. Eles estão tendo que lidar com isso no mundo inteiro. O mundo todo está lidando com protocolos especiais. Ainda ontem eu conversava com um jornalista que foi para o Japão, ficou 14 dias antes, em quarentena, antes das Olimpíadas. Então, assim, a gente está falando com o mais alto nível do futebol mundial. Então, assim, não havia dúvida nenhuma, Mauro, que a situação era grave, que eles não podiam entrar em campo. Nenhum momento houve isso. O que houve de surpresa um susto que nós tomamos foi quando, depois de reunidos com todas as autoridades brasileiras, os jogadores vão a treino. Aí realmente foi algo inusitado, assim, algo que não esperado.
Uma coisa que muito foi falada, me parece que já foi respondida, que é o questionamento que muitos de nós fizemos, né? Aí eu falo de nós, imprensa, torcedores, cidadão. Por que a Anvisa não foi sexta-feira lá no Corinthians, onde eles treinaram? Por que a Anvisa não foi lá no sábado, no reconhecimento de gramado no próprio estádio do Corinthians em Itaquera? Por que a Anvisa só foi lá com bola rolando? Pelo que entendi, é uma questão de procedimento. Ou seja, a Anvisa ela fez uma reunião, acreditou que os jogadores ficariam retidos no hotel e eles foram para o jogo no dia seguinte, daí aquela, digamos assim, abrupta entrada em campo ali dos agentes e tudo mais. Agora, se cabe à Agência de Vigilância Sanitária local agir nesses casos, por que a Anvisa foi lá e tomou a frente? Por que a agência local não foi até o estádio ou não os interceptou, digamos, no ônibus, na hora que desceram para o hotel? Não seria viável, por exemplo, ficar na porta do ônibus quando eles chegassem, o senhor fulano, ciclano, beltrano, vocês quatro, vocês não podem entrar no ônibus, vocês tinham que ficar lá no quarto. Teve uma reunião ontem. Por que não se interceptou antes e só se foi lá na hora, com toda aquela confusão que acabou até provocando a paralisação do jogo? Não seria possível isso? Fosse a Anvisa ou a agência correspondente do Estado de São Paulo? Mauro, primeiro eu acho que no caso do jogo da Argentina, está claro que as autoridades atuaram previamente, no sábado pela manhã, depois no sábado à tarde, e aí tem uma questão posta que tem que ser enfrentada com muita transparência pela Anvisa. Veja, não existe um policial, não existe um fiscal da Anvisa para cada jogador, nem para cada time de futebol. A gente está falando de um sistema normativo. E eu faço uma metáfora aqui com o sistema de trânsito. Não existe um policial para cada faixa de pedestre que está no país. E nem por isso o motorista tem o direito de avançar sobre a faixa de pedestre. E nem muito menos de avançar sobre o sinal vermelho. E aí a discussão aqui é de um pecado original. Quer dizer, alguém que avança por cima da faixa de pedestre, e é um sistema de boa-fé, sim um sistema de boa-fé e de acreditação. O mundo todo está trabalhando dessa forma. Esse colega seu, Mauro, que até de outro canal de comunicação, ele foi ao Japão e nos 14 dias não tinha um policial para ele. Ele informou isso, Alex, não tinha um policial. Eu tinha receio de descumprir uma norma daquele país e ser deportado, não é? E o melhor exemplo é o do trânsito. Então, a gente primeiro está invertendo os valores, porque o William, por exemplo, ele preencheu a declaração de saúde do viajante, que na cabeça dessa declaração, Mauro, no formulário, a primeira pergunta, a primeira informação que o viajante tem que preencher é assim, se você vem dessas áreas, se você vem desses países, você está, nesse momento, assinando um termo livre e esclarecido que deve cumprir quarentena no Brasil. Isso começa assim o termo. E ele termina dizendo de onde ele veio. Bem, quando chega no Brasil, o William é abordado pela Anvisa, porque esses brasileiros que vêm nessa condição, a gente consegue identificar previamente, e ele assina um termo de controle sanitário dizendo que vai se auto-isolar e diz qual é o endereço. Nessa hora, Mauro, a Anvisa sai de campo. Em que sentido? A Anvisa informa a autoridade de saúde local. Aliás, isso funciona. Não é para o jogo de futebol, não é para alguém que chega para ir para um jogo. É para todos os eventos de saúde. Só para você ter uma ideia, nós monitoramos por semana algo em torno de 7 mil eventos de saúde nos aeroportos do Brasil, com a mesma equipe antes da pandemia. Isso é mais um evento de saúde, isso não é o evento. Isso é mais um evento, não é nem dos mais importantes. Às vezes, surtos dentro de avião, pessoas que chegam sintomáticas dentro da aeronave. A gente considera esse um evento em saúde, porque é alguém que vem de uma área de risco, que a lei assim estabeleceu. Então, a gente está falando que o William, que foi para treino, que foi para a coletiva, né, que faz parte de um clube de futebol organizado, que tem jurídico, que tem um staff de organização, o William atravessou a faixa de pedestre. É isso que a gente está falando. O William furou o sinal de trânsito. E aí, assim, porque o William furou o sinal de trânsito e porque ninguém pegou ele pegando o sinal de trânsito, o sistema paralisa, não, o sistema continua funcionando, o sistema vai até o final, para o carro, tira o cidadão do carro. O que o Anvisa fez no sábado, quem leu a nota viu, a Anvisa fez um alerta, porque como havia uma confusão pública enorme, inclusive a imprensa internacional aqui provocando a Anvisa por tratamento igualitário, a gente faz uma nota pública no sábado, informando, tudo isso aconteceu e o William está sob o controle agora da vigilância local. Aliás, a gente nem levaria no caso do William, porque o caso lá dos jogadores argentinos tem uma peculiaridade, eles fraudaram um documento migratório. Faço justiça, o William preencheu a informação correta, o William
disse que veio do Reino Unido. O William chegou aqui, disse que ia cumprir quarentena, mas quando ele parou o carro na frente do semáforo, ele furou o sinal. É disso que a gente está falando, entendeu? E, a partir daí, a Anvisa não atua. A Anvisa atua em aeroporto. Ah, mas você foi no Jogo do Brasil. O Jogo do Brasil tem uma regra migratória grave, que tem sido infringida por 4 jogadores, uma quarentena determinada por quatro autoridades de saúde brasileiras, né, e uma reincidência de um jogo anterior. E, aliás, nós chegamos no campo às 3 horas, Mauro, e foi um absurdo o que aconteceu no campo às 3 horas da tarde, né, conduzindo o nosso servidor para a área de camarote, fazendo com que ele fosse para salas onde ele não podia cumprir a missão dele. Ninguém imagina, Mauro, que a gente vai entrar no campo de futebol, a gente está com tanta missão. Então, eles chegaram 1 hora antes do jogo, aproximadamente. Chegou às 3 horas da tarde, com a Polícia Federal. E quando eles entram no campo, é o momento que eles conseguiram ter acesso, então, aos atletas, foi isso? Num ato já, assim, digamos assim, um ato extremo, último, porque ele vislumbrou entre portas, assim, para te dar aqui um furo, né? Ele está sentado numa área assim, ele percebe o hino nacional, ele já percebe que foi ludibriado ali pelas autoridades desportivas, né? E vai ali, ó, vamos ligar aqui para a Casa Civil, nós estamos tentando, vai vir uma decisão. E ele ligando para mim, tem alguma decisão desse Yunis? Não tem decisão. Não tem, isso já foi superado, inclusive pelo Ministério da Saúde, não tem alternativa agora. É só, sua missão é só segregar ou promover o isolamento desses jogadores. Simples assim, a partida segue, não tem nada a ver com a partida, é só escalar outros jogadores, assim como o Brasil teve que convocar jogadores diversos aí, porque ficou com dificuldade por conta das normas sanitárias britânicas de convocar outros jogadores, é segregar esses 4 jogadores. Sua missão é essa. E o inusitado aconteceu. Eu tomei surpresa também. Não havia uma diretiva para o Yunis, vai lá, paralisa. Não foi isso. Foi assim o limite, sabe? Foi o imponderável, sabe, Mauro? O imponderável. Porque já era uma reiteração. Vê, eles saem, eles de manhã, no sábado, sabem que deviam estar em quarentena. No sábado à tarde, são reiteradas por várias autoridades. Eles furam a quarentena no treino, à noite. Depois, a Polícia Federal chega no hotel de 1h30, eles saem com a delegação. Então, assim, Mauro, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, eu tenho medo de preencher errado a declaração americana para qualquer efeito que ela tenha, de simplesmente preencher errada a declaração. Não é de preencher deliberadamente falsa, é de preencher uma informação que possa imputar a mim qualquer tipo de infringência da norma americana. Alex, quando isso acontece, me parece que a CBF está junto, né? Porque os argentinos acho que não teriam poder para deslocar os agentes da Anvisa para determinada área do estádio. Quem manda no jogo, quem controla o estádio é a CBF. Ali os argentinos são um time visitante. Então, me parece, pelo seu relato, que, de fato, a CBF estava ali agindo junto com a AFA, no sentido de não facilitar o trabalho dos seus agentes para evitar a interrupção do jogo. Pelo menos esse é o meu entendimento. Estou correto ou estou errado? Você está correto. Você está correto, porque, aliás, não falo de boca própria, o relatório do Yunis, que foi divulgado pela Anvisa, ele relata, inclusive, um episódio do presidente da CBF, ali depois dos 10 minutos que o jogo é interrompido, pedindo que ele retome o jogo, que ele fosse colocado no celular com o ministro, né? Não sei nem se o ministro foi acionado de verdade, acredito que não, ele já declarou que não. Mas, assim, numa tentativa. E ali foi. Você imagina, se depois que interrompe foi isso, antes você não imagina como foi. Foi uma sucessão de constrangimentos, aliás, constrangimentos que são, digamos assim, validados por toda essa narrativa que eu te trouxe aqui, desde o sábado pela manhã. Né? Aliás, isso começa com a declaração preenchida de maneira falsa. Aliás, a gente sabe depois que a informação foi preenchida, me parece, por um agente da Federação Argentina. Então, assim, tudo de caso pensado. Não há boa-fé nesse processo, infelizmente, Mauro, não há boa-fé. Como eu falo, teve reincidência no jogo da Sul-Americana. A Sul-Americana foi uma situação grave, chegaram 11 jogadores positivados com Covid no Brasil. Não deixamos eles sequer tocarem o pé no país, ficaram segregados na área do aeroporto, tiveram que voltar para o país. A gente notificou a delegação, porque eram todos, ali tem uma situação até pior, eram todos contactantes de pessoas positivadas. Então, o jogo não podia acontecer mesmo. E o jogo aconteceu, revelia das comunicações. Nós tentamos ir para o estádio estava fechado, a Polícia Federal não chegou junto conosco, porque, Mauro, é como te falei, é uma situação extraordinária. A gente tem essa mobilização
nossa, não é só para o jogo de futebol, longe disso, a gente tem 1000 situações de importação que acontecem no aeroporto, a gente não está dedicado único, exclusivamente a ficar acompanhando pessoas que são ícones, que são fãs, né? A gente está falando de pessoas que são exemplo, né? Que podiam funcionar como exemplo para esse que é um tema de paixões no país, né? Está falando agora recentemente das 2 maiores torcidas do país. Então, assim, é um trabalho, Mauro. Eu trago um outro exemplo aqui: o uso da máscara dentro da aeronave. A gente fiscaliza aqui a estação de aeroporto. O uso da máscara, quando alguém tira a máscara dentro de uma aeronave, ele também tá ultrapassando a faixa de pedestre ou um sinal de trânsito. E a gente tem que ter um tripulante a bordo para abordar. Então, esse é um sistema de acreditação, de colaboração. Não dá para fazer sozinho. Infelizmente, não dá. Agora, pelo que você está falando, agora no mês que vem tem data FIFA de novo. Se os times ingleses que não liberaram os jogadores brasileiros, no caso dos argentinos, alguns vieram na marra, independentemente do clube liberar ou não, então agora lá com problemas com seus clubes, e outros vieram porque houve um acordo de colombianos e argentinos com os times da Inglaterra, de utilizar os atletas em 2 dos 3 jogos, liberando-os antes para que eles pudessem voltar ao Reino Unido, cumprir um período ali mínimo de dias e poderem jogar, né? Já que o grande receio dos ingleses era liberar os atletas, viriam para cá, voltariam muito em cima dos jogos dos times lá na Inglaterra, na Europa, por exemplo, Liga dos Campeões também nessa semana, e, consequentemente, não poderiam jogar, desfalcariam os seus clubes. Esse foi o ponto. O Brasil, não. A CBF queria os 3 jogos e aí não houve acordo. Mas digamos que a CBF consiga esses atletas para o próximo período de data FIFA, em outubro. Esses jogadores que vêm da Inglaterra, a situação deles me parece idêntica à dos 4 argentinos. Ou seja, eles não poderiam jogar ou poderiam? Não, a situação dos jogadores, aquela distinção, aliás, eu acho que você fez. Você identificou logo no início lá das suas primeiras transmissões sobre o tema, dos seus primeiros posts sobre o tema, que brasileiros são exceção à regra desses 4 países. 2 situações bem claras. Alguém que mas tem que cumprir a quarentena. Vamos lá, exatamente. Alguém que tem histórico de passagem por esses 14 países, que seja estrangeiro, não pode entrar no Brasil. Eles têm que fazer uma quarentena fora do Brasil. Então, se tiver histórico de passagem nos últimos 14 dias pelo Reino Unido, Índia e África do Sul, eles não podem entrar no Brasil se tiverem passagem nos últimos 14 dias por esses países. O brasileiro é exceção à regra. Ele pode entrar no Brasil, mas tem que cumprir quarentena. Aí você vai me perguntar, Alex, como aconteceu na Copa América? Sim, foi estabelecido um protocolo especial para esses jogadores. Tá? E aí vem naquilo que a gente chama de um protocolo bolha. Ele entra para um aeroporto, ele é monitorado pelas autoridades locais, tem que fazer... Aí tem uma série de protocolos, Mauro, que eu posso até te passar isso depois para você conhecer melhor, que foi o protocolo, por exemplo, da Copa América, porque essa norma, essa portaria, os termos dela já era válido na Copa América, tá? Então não é uma norma nova, não é de junho. Isso já vem de outras portarias, porque essa portaria ela vai atualizando, ela vem trazendo novidades sobre problemas de fronteiras a cada mês, a cada 2 meses. Então tem portaria dessa, com essas características, desde o início da pandemia, desde março de 2020. Aliás, em março de 2020 foi fechada a fronteira no Brasil. Teve um mês que nem a aeronave tocava no solo brasileiro, tá certo? Então, ela vem mudando. Aliás, por exemplo, a exigência de RT-PCR e dessa declaração de saúde do viajante, ela foi instituída por recomendação da Anvisa em 1º de janeiro desse ano. Então, é uma portaria que vem... Então, no caso desses eventos, aliás, a gente vai ter Fórmula 1. Fórmula 1 tem escuderias inglesas também, não é? Então, tem que ser estabelecidos protocolos para a gente poder minimizar o risco sanitário, cumprir a excepcionalidade. Agora, a excepcionalidade você faz antecipadamente. Mas, Alex, uma coisa assim que eu não entendo nessa excepcionalidade é que, por exemplo, no exemplo que você deu da plataforma de petróleo, você pode ter, de repente, um técnico estrangeiro que seja o único homem na face da Terra capaz de corrigir um problema sério em uma plataforma, e se esse cara não aparecer aqui para resolver, aquilo pode explodir, pode causar morte, é um negócio muito perigoso, então é um caso extremo. Esse sujeito ele pode ser isolado, ele pode entrar num carro com um isolamento especial, só com o motorista, ele pode ficar num quarto sozinho, ele pode entrar na área onde ele vai fazer o reparo sozinho, sem ninguém perto. Mas o jogador de futebol, ele convive com muitas pessoas. Ele convive com o adversário, ele tem contato físico, ele joga sem máscara. Ou seja, se a pessoa vem do Reino Unido, eu não consigo entender como um protocolo, que é uma maneira de minimizar o contato, possa funcionar para atletas, seja argentino, brasileiro, uruguai, ou o que for. Tem o caso também do Cavani, que joga na Inglaterra e o Uruguai vem ao Brasil em outubro para jogar. Eu imagino que, se os uruguaios não quiserem viver a mesma situação vivida pelos argentinos, vão solicitar algo do gênero. Mas
como é possível criar um protocolo para jogador de futebol? É isso que eu não consigo compreender, que eu gostaria de entender, porque pela atividade fim desses profissionais, me parece que não há bolha, porque eles jogam, eles têm contato com outros atletas de outra equipe o tempo todo. Os seus companheiros também ficam próximos, né? Aqueles que jogam no Brasil ou que vêm de outros países que não esses que fazem parte dessa lista, caso do Reino Unido, Índia, África do Sul, enfim, algumas nações. Como é possível esse protocolo ser aplicável para quem joga futebol profissional? Mauro, eu te agradeço a pergunta e que me dá a chance de promover um esclarecimento. É bom esclarecer que os pedidos de excepcionalidade são submetidos a esse grupo de ministros que emitem a portaria. Tá? A Anvisa, nesse momento, é consultada, assim como é consultado outros ministérios também. Então, o pedido de excepcionalidade ele é endereçado a esse grupo de ministros e é esse grupo de ministros que estabelece se vai acatar ou não a excepcionalidade. Aí você me pergunta, a Anvisa como se posicionou nesses pedidos? A Anvisa é firme no protocolo original. A Anvisa defende o protocolo original. O protocolo original é o RT-PCR negativo, 72 horas de voo, e o protocolo que está na portaria. É essa a posição da Anvisa. Agora, a Anvisa não decide sobre a excepcionalidade, entendeu? Então, se você for perseguir quais têm sido as manifestações da Anvisa sobre esses protocolos, é bem verdade, depois que o fato é dado como consumado, ou seja, digamos que o grupo de ministros aqueceu um evento, o evento é importante, que o evento ele tem um impacto social, econômico no país, tem as razões, eu não desconsidero as razões que levam os ministros a tomar essa decisão. O fato é que essa é uma decisão desse grupo de ministros, a Anvisa normalmente se posiciona de maneira absolutamente conservadora, porque faz o raciocínio que você acabou de fazer. Então, o seu raciocínio é absolutamente coerente. Obviamente que quando a decisão está tomada, a Anvisa se preocupa de minimizar, né, os efeitos dessa exceção que é criada. Obviamente que se faz uma opção de risco sanitário dentro de um grupo, digamos, restrito, ou seja, aqueles jogadores que podem... Porque assim, ele já vem, vou dar um exemplo, ele já vem com RT-PCR negativo. Chega no país, faz um teste de RT-PCR em 2 dias. Eles realmente estabelecem um protocolo para tentar minimizar. Se alguém é identificado, deve ser retirado desse grupo. Então, tem uma trajetória, tem uma lógica. Mas se você pergunta qual é a opção da Anvisa, qual é a decisão da Anvisa, a decisão da Anvisa é sempre conservadora, nesse momento ainda de muita incerteza, onde as evidências científicas nos convocam e nos convidam a uma posição de muita cautela, disseminação de variantes, mutações, em que o protocolo do país é um protocolo que cumpre uma lógica internacional, de maneira que eu acho que a gente deveria se cingir, se restringir a cumprir esse que já existe, que já é difícil de ser cumprido, você percebeu, não é uma coisa simples, é preciso que as pessoas colaborem. Então, a verdade é que o futebol brasileiro ele mobiliza os setores sociais, econômicos, institucionais do país. Então, esse é um dado de realidade. Posicionamento da Anvisa, conservador, sempre. Ou seja, pelo que eu entendi, a Anvisa ela não é simpática à ideia da excepcionalidade, ou seja, ela tem que executar aquilo que foi decidido por ministros, mas ela não compartilha dessa ideia como uma solução aplicável para jogadores de futebol. Foi o meu entendimento, acho que está correto. Agora, vamos mudar um pouco o assunto. O entendimento é esse, Mauro, o entendimento é esse. Perfeito. Eu queria falar do William do Andrés Pereira. Né? Eu sei a resposta, mas tenho que fazer a pergunta aqui para que possa responder. É a pergunta feita por muitos torcedores. Por que a diferença de tratamento entre um e outro? Né? Lembrando que um já chegou no Brasil no mês passado, ou seja, já estava há mais tempo aqui, até entrou, jogou e tudo mais, e o outro, no caso o William, que foi interceptado, digamos assim, antes de entrar em campo, não tinha ainda 14 dias, ou seja, o período de quarentena já no Brasil. Por que a diferença de tratamento? Ou seja, o William não pôde jogar, Andrés Pereira jogou no final de semana. Mauro, é a chance também de explicar a atuação da Anvisa. A Anvisa identifica a situação evento de saúde, como nós chamamos, a situação de risco, e comunica às autoridades de saúde do país, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual do Estado, de Saúde Estadual, a Secretaria Municipal de Saúde, porque a Anvisa trabalha no aeroporto. Esse sistema é um sistema SUS, é um sistema articulado, isso funciona, inclusive, antes da pandemia. Então, essa é uma explicação que eu faço prima facie, de partida, porque a partir do momento que a Anvisa comunica a saúde local ou a saúde estadual,
o cumprimento da quarentena deve ser acompanhado por essas autoridades. Mas houve falha? Eu percebo que houve falha, porque ele informou na chegada que fazia quarentena. Mas eu volto àquilo que eu me reportei agora há pouco. A gente está falando de um pecado original. Pecado original é um cidadão brasileiro entrar, dizer que vai fazer quarentena, que se submete às regras do país, sob pena, inclusive, de se submeter ao processo administrativo, sanitário e penal, que é o caso que vai acontecer tanto com o Williams quanto com o Andrés, mas faça uma diferença, digamos assim, bem clara em relação aos argentinos. Primeiro que Andrés e Williams prestaram informações verdadeiras. Eles disseram que vieram do Reino Unido, eles preencheram a declaração de saúde viajante, chegaram no Brasil e disseram que ia fazer quarentena. A Anvisa comunicou. A partir daí, o trabalho da Anvisa se encerra, Mauro, se encerra. Mas o Andrés jogou, né? O Andrés jogou. É aquilo que eu dei o exemplo. Andrés passou por cima da faixa de trânsito para a faixa de pedestre, passou pelo sinal vermelho. E aí, a gente não conseguiu pegar. Não tem um policial para cada faixa de pedestre. No momento em que se identifica que ele conseguiu subverter isso, ele vai responder um processo administrativo sanitário e um processo penal também. E o Williams também. Agora, trazendo a metáfora aqui do trânsito, o Williams a gente ainda conseguiu pegar ele dirigindo o carro. A gente interrompeu ele para que ele não seguisse cometendo nenhuma outra infringência. É disso que a gente está falando. Veja, se as pessoas, Mauro, se as instituições, se as outras instituições não vão atuar, não vão trabalhar, não vão gritar, a Anvisa vai continuar fazendo o trabalho dela, é até o aeroporto, é comunicando às autoridades locais, é convocando as pessoas para cumprirem o uso da máscara dentro do avião. E as pessoas não querem usar. Todo dia, Mauro, a gente tira gente dentro de avião que não quer usar máscara. Todo dia, né? Tem que apresentar essa pessoa para a Polícia Federal. Era mais fácil que a pessoa usasse a máscara, né? E máscara dentro de avião é como o cinto de segurança. Outro exemplo que eu trago é o cinto de segurança. Ninguém está obrigado a usar cinto de segurança dentro do carro, mas as pessoas aderiram ao sistema de normas, sabem que o cinto de segurança protege, né? Que se for pego, pode, mas ninguém está lá para colocar o cinto no cidadão, né? Mas ele tem que botar o cinto. Então, o que a Anvisa fez foi alertar que havia uma situação de risco sanitário, que o Williams não estava cumprindo, que quem devia ter atuado era a saúde local, e podia até ter acontecido o Williams ter jogado, né? Porque as pessoas enfrentam as normas, como a pessoa pode continuar dirigindo depois que bebe. E aí nem sempre a gente pega alguém que bebe ao volante, né? Tem blitz para isso. Óbvio que a gente atua com inteligência regulatória, a gente tem uma coordenação nacional de controle do viajante, a gente se esforça para atuar em várias frentes. Essa é uma delas. Agora, a gente espera do futebol brasileiro, de instituições desportivas de alto gabarito no plano internacional, a gente espera a colaboração e, sobretudo, dos nossos ídolos. Eu sou um amante do futebol, um exemplo, né? Então, é isso. O sistema não é infalível, ele é um sistema de normas de acreditação, de boa-fé, como é o imposto de renda, por exemplo. Não existe um fiscal da Receita para cada brasileiro que preencha a sua declaração de imposto de renda de maneira falsa, depois o sistema de normas vai em cima, a pessoa pode cometer crime. Então, é assim que funciona. Os outros lugares do mundo, a Anvisa vai ter que enviar agora uma missão para a China, e são 21 dias dentro do hotel, e não tem um policial chinês na porta do hotel. Agora, se a gente quebrar essa quarentena, você não imagina o problema de ordem diplomática que a gente cria. Então, é um momento extraordinário, Mauro. Ou as pessoas ajudam e colaboram, ou a gente não sai do outro lado, né? Já está sendo difícil sair do outro lado com todo esse esforço. A Anvisa vai ficar feito um Don Quixote gritando sozinha, vai até que as pessoas se convençam que elas podem ajudar. Agora, nesse caso desses jogadores, o William e também o Andrés Pereira, na sua visão, na visão da Anvisa, quem é o grande responsável? O cidadão ou o clube que o contrata? Porque eu vejo muita gente falando, o clube e tudo, mas quem assina ali não é o cidadão, não é ele que responde, né? Eu não tenho dúvida que a gente tem uma cadeia de responsabilidades. Não há dúvida que eu falei aqui do pecado original. O pecado original foi do Williams e do Andrés. Eles assinaram 2 documentos, assinaram um na origem, antes de embarcar, depois chegaram, foram abordados pela Anvisa, assinaram um termo de controle sanitário, aí sim assinaram de próprio punho, dizendo que iam fazer um isolamento. Agora, uma pessoa jurídica, uma empresa, uma instituição desportiva, alguém que... Traga um exemplo, né? Você é dono, é empresário, tem um negócio, você zela pela imagem do seu negócio. Você zela pela imagem da tua marca. E você não fiscaliza, você não está atento que isso pode implicar a imagem da marca ou a imagem daquela organização. Aliás, estamos falando
das maiores organizações do desporto brasileiro. Então, assim, eu não estou dizendo que a culpa é exatamente desse clube de futebol, mas eu acho que todo mundo tem uma parte nisso, porque a gente está falando de uma pandemia. Aqui a gente está falando, por exemplo, da indústria farmacêutica, a gente conta com a indústria, a gente conta com as cadeias industriais na fabricação de vacinas. São várias partes de um grande processo. Eu acho que o pecado original foi cometido pelos jogadores, a culpa é deles, eles que vão responder pelo processo administrativo sanitário, eles que vão responder perante a Polícia Federal. Agora, eu lamento que os times de futebol, sabendo desses protocolos rigorosos e dos embates que nós estamos vivendo, não estejam atentos ao cumprimento das regras pelos seus jogadores, que, aliás, não devem cumprir só essas regras. Eu acho que os times de futebol, por exemplo, as delegações olímpicas, por exemplo, ficam atentos se os seus jogadores, se os seus atletas não estão cumprindo doping, por exemplo, né? Se não estão tomando substância. Então, assim, todo mundo tem que participar. Eu acho que não atribuir a culpa aqui ao time, eu acho que é demais, mas dizer que eles não podiam ter participado desse processo também seria muito ingênuo. Agora, ao contrário, assim, se a gente fizer também essa metáfora do trânsito, né? Ao contrário de um cidadão normal, jogadores como o William participou de uma festa de aniversário do clube no dia 1º, aniversário do Corinthians, 1º de setembro, foi apresentado ali como grande contratação, né, e com grande cobertura da mídia. O Andrés Pereira também teve ampla cobertura do seu desembarque ao vivo na internet, televisão lá e tal, e depois foi treinar. É como se também esses dois, entre aspas, motoristas atravessassem em cima da faixa de pedestre, avançassem o sinal com grande cobertura da mídia, né, com lives mostrando os caras dirigindo na internet, televisão, ou seja, esses casos específicos não deveriam ser mais bem observados, não só pela Anvisa, mas também pelas agências regionais, porque, tudo bem, o cidadão normal você não está vendo, mas todo mundo está vendo, quer dizer, todo mundo está vendo que o William está sendo apresentado, e até o momento em que os argentinos foram os pivôs aí de toda aquela polêmica, aquela celeuma, ninguém falava da irregularidade que estava sendo cometida por dois atletas de Corinthians e Flamengo, treinando e se preparando, no caso do Andrés Pereira, jogando e fazendo gol. Quer dizer, o cara fez um gol num jogo de futebol quando ele deveria estar recluso em quarentena na sua casa, no seu quarto do hotel, o que fosse. Ou seja, não daria para ter sido um pouco mais efetivo por se tratar de dois, entre aspas, motoristas que dirigem de forma regular, com transmissão ao vivo e com toda a cobertura da mídia? Pois é, Mauro, eu acabei de te explicar que encerrada essa fase do aeroporto, eles preencheram o termo e nós notificamos a vigilância local, a vigilância estadual de saúde. A Anvisa tem outras tarefas. Houve um erro dessas vigilâncias, que se apure, né? Se foram negligentes, demoraram para atuar, que se apure. Mas a gente não pode, sob pena de tentar encontrar culpados, né? Deixar de compreender de quem é a culpa original, né? Aquilo que eu tenho falado, quer dizer, as pessoas têm que participar. O grande culpado desse processo é quem subverteu a quarentena. Concordo com você, acho que se a gente tem um motorista que está sendo filmado ao vivo, né? Como se melhor dizer, uma metáfora perfeita que você nos traz, a gente espera que essa cadeia de autoridades de saúde atue. A gente atua na área do aeroporto, a área do aeroporto é área de trânsito, é área de passagem, não pode ter aglomeração, não para. A gente chega, identifica, vou dar um exemplo do sintomático. É o caso mais clássico dessa atuação. A gente está falando aqui de jogador de futebol, mas um caso clássico, onde se aplica o protocolo idêntico, é o caso de alguém que chega sintomático no aeroporto. A gente identifica o sintomático, segrega no aeroporto e convida a vigilância local a tomar conta desse viajante. E aí uma cadeia de atos se desencadeia, leva para o hospital, acompanha, vê se o cara está cumprindo quarentena. Então, é isso. Agora, eu não posso, se eu fui o último ator que enxergar o que não era para eu enxergar. A Anvisa não precisava, a partir dali a Anvisa se descasaria dessa atuação. Mas o assunto estava muito aceso, Mauro. A imprensa internacional cobrando, o William vai entrar para jogar, como se fosse um deboche, como se fosse assim, o Brasil cuida do argentino, mas o dele pode, né? Então, a gente, atento, aliás, foi uma iniciativa minha, né, no sábado, não é possível. Aí, isso muito antes a gente, aliás, quero te dar um furo aqui, na segunda-feira, dia 7, dia 8, eu faço um comunicado às vigilâncias locais sobre o caso do William e do André. Eu faço o comunicado. Só para você entender que a gente se esforça para cumprir a nossa parte nesse processo, né? E aí a gente comunica à vigilância local, de novo, digo, entrou um jogador assim, sabe? Ele devia cumprir quarentena, a gente já tem informação, constata pela mídia que ele não está cumprindo, que vocês atuem e autuem.
E isso vai até o sábado, sem autuação. E a gente sendo cobrado injustamente, porque as pessoas não compreendem e não são obrigadas a compreender, por que as pessoas estão descumprindo norma, como você diz, dirigindo com um carro a toda velocidade, depois de ter passado pela faixa de pedestre, queimado o sinal e ainda continuar dirigindo. Sua metáfora foi perfeita. Então, ao menos alguém gritou, né? Alguém falou, né? E a gente vai continuar fazendo isso tempestivamente, sempre que for possível, intempestivamente, até tirar o cidadão do volante. Eu lamento que... Agora, Mauro, hoje, nós, autoridades de saúde, sanitária, vigilância de saúde, nós estamos todos mobilizados. Assim, a o contingente de colaboradores na área de saúde estão dedicados a várias frentes. A gente está cuidando de gente dentro do hospital, a gente está cuidando de gente dentro da fronteira, na fronteira, a gente está cuidando de vacina, cuidando de medicamento, de importação. Né? Então, a gente, puxa vida, não é possível que a gente não possa contar com a colaboração do futebol brasileiro, não é possível, mano. Assim, é incrível que a gente esteja sendo assim. Eu faço questão de vir a qualquer entrevista para que a gente inverta onde está o locus desse problema. A gente tem que ter do esporte a colaboração e o exemplo. É disso que eu convoco essas autoridades esportivas. Entra com o protocolo antes, tenta convencer a Anvisa que é possível um protocolo antecipado. A gente é conservador, mas oferece um protocolo, como o Ministério da Saúde ofereceu para a Copa América, ainda que seja, como você disse, tem algum furo, que o risco fique circunscrito ali àquela delegação. Mas, assim, esse o cenário. Isso é uma situação extraordinária. Já morreu quase 600 mil pessoas. O esforço desses colaboradores de saúde, no qual se inclui a Anvisa, é hercúleo para várias frentes, não se limita a futebol. Então, assim, as pessoas, como eu te falei, dentro de uma aeronave, quando o cara tira a máscara, dentro do voo, no voo internacional, no voo local, é como se alguém tivesse, de novo, ultrapassando a faixa de pedestre com um carro. E a gente não tem um tripulante dentro do voo para cada viajante que tira a máscara. E ele, naquela hora, já descumpre, ele já coloca todo mundo em risco na aeronave, entendeu? Então, assim, esse é o momento que nós estamos vivendo, o mundo está lidando com essa questão de fronteiras. O controle de fronteiras não é infalível. Estados Unidos enfrentam o mesmo problema, Reino Unido, França. O Brasil ainda teve a sorte, um legado, de ter um SUS pronto, de ter um sistema de atuação em aeroportos que nem todos os países têm. A gente tem essa tradição de ter atuação em portos e aeroportos. Ajudou muito, porque a gente já tem uma colaboração com a Polícia Federal, já tinha, não precisou inventar isso no período da pandemia. Agora, é algo gigante do que a gente está falando. E ou as pessoas colaboram, não tem solução. Não vai ter polícia, não vai ter fiscal da Anvisa para cada situação sanitária que as pessoas resolverem não assumir como suas também, como protocolo de enfrentamento à Covid. Bem, o outro jogador, né, que também está no Brasil, veio lá do Reino Unido, foi o Kennedy. Né? O Kennedy ele foi contratado pelo Flamengo, teve Covid e cumpriu lá o período de quarentena, né, se recuperou, fez o teste negativo, ok, viajou para o Brasil. Me parece que a situação dele está regular, mas ele, em que pese, né, ele possa jogar e tudo mais, houve um problema de preenchimento, alguma informação faltando. Eu queria esclarecer também essa situação do Kennedy, que me parece mais simples que a dos outros dois, mas também tem aí um probleminha, me parece, aí nesse contexto. É exatamente isso, Mauro. A gente está checando a situação do Kennedy, a gente começou a checar, há uma inconsistência no preenchimento da declaração de saúde do viajante, e para não atribuir a esse preenchimento já uma conduta, digamos assim, irregular, a gente abriu um processo administrativo sanitário para uma investigação inicial e ver se ele preencheu a informação de maneira dolosa ou não. Então, a situação dele realmente comporta um risco menor, sanitário menor, mas do ponto de vista documental a gente está apurando para também não atuar de maneira injusta com o jogador. Certo. Eu queria tocar num outro assunto. Primeiro, eu gostaria até que, acho que é importante explicar isso, né, partindo de um diretor da Anvisa. Como funciona a Anvisa? Qual a sua... Dentro da hierarquia do governo, ela responde ao Ministério da Saúde? Ela tem uma, digamos, independência, uma autonomia até onde... qual o poder que tem a presidência da República sobre a Anvisa para nomear, para afastar, exonerar ou não? Acho que seria importante explicar isso, porque a Anvisa está no olho do furacão e acho que é importante entender o seu funcionamento e de que maneira ela tem que se reportar ou não, né, em determinadas situações, até porque ela lida com algo que, obviamente, é de extrema importância, que é a saúde pública, especialmente numa pandemia. Né? Então, acho que vale a pena explicar essa questão. Gostaria de uma resumida explicação sua, por favor, Alex.
Mauro, muito obrigado, porque isso explica, inclusive, porque que de maneira independente e autônoma o IUNE chegou em campo, né? A Anvisa, como todas as agências reguladoras do país, elas atuam de maneira independente e autônoma. Apesar de elas serem uma autarquia federal, elas são absolutamente independentes. Os seus são 5 diretores, todas as agências reguladoras. Existe uma lei geral de agências. Essas agências elas têm 5 diretores, entre eles tem um que é um seu diretor-presidente. Eles são indicados, são cidadãos brasileiros indicados e que tenham pertinência temática com a atuação da agência, são indicados pelo presidente da República ao Senado Federal. Uma recomendação ao Senado Federal. O Senado Federal faz uma sabatina com esses diretores, nós somos sabatinados, e depois o presidente da República confirma essa indicação e nomeia esses diretores. Nós temos mandatos, portanto, assim, a partir daí nós não temos o compromisso com nossas convicções e com as nossas decisões. Durante esse mandato, o presidente da República não pode exonerar nenhum dos seus diretores, então a gente tem absoluta independência e livre convicção sobre as decisões que nós tomamos. Isso é muito importante, porque tem uma parte da atuação da agência que abrange, inclusive, a própria atividade do governo. Por exemplo, as vacinas que são importadas pelo Ministério da Saúde são fiscalizadas pela Anvisa também. Então, é preciso haver essa equidistância, essa atuação independente, de maneira que isso assegura, não só para a Anvisa, mas todas as agências reguladoras, esse nível de independência. A Anvisa atua, sobretudo, vigilância sanitária, em produtos e serviços. Então, a nossa atuação ela é focada em todos os produtos e serviços que impactam a saúde, medicamentos, protocolos em hospitais, importações de medicamentos, produção de medicamentos, as fábricas que invasam medicamentos e que produzem medicamentos, a Anvisa fiscaliza. Então, a atuação, você tem ideia, Mauro, que abrange 22%, mais de 22% do PIB brasileiro. Isso abrange tabaco, alimentos, o fumo, como eu falei agora, o tabaco, agrotóxicos. Então, assim, é uma atividade regulada abrangente. Então, enquanto a gente está falando aqui da área de medicamentos e de pandemia, um conjunto de outras atividades continuam sendo tocadas pela Anvisa e num modelo jurídico que é típico de agência reguladora, que é de independência e autonomia. Isso permite que a gente possa atuar dessa forma. A Anvisa é uma agência que tem um respeito internacional, isso foi uma conquista ao longo, não é uma conquista dessa diretoria, é uma conquista de anos de SUS. Hoje a gente senta ao lado das principais agências reguladoras do mundo, com um nível de acreditação que permite, por exemplo, que uma posição da Anvisa seja replicada em outros lugares do mundo, e isso acontece também de grandes agências em relação ao Brasil. Então, isso assim como o SUS, eu digo assim, quando eu estava do lado do Mandetta, lá, quando era chefe de gabinete do Mandetta, trabalhava com o ministro Mandetta quando a pandemia chegou. Né? Depois foi ele que me indicou para vir para a Anvisa. Depois o presidente da República consolidou meu nome e eu fui aprovado no Senado. Quando a gente inaugurou ali a pandemia em 2020, o SUS estava pronto, ninguém inventou o SUS. O sistema articulado, que tem 44 mil salas de vacinação, a gente tem notícia que os Estados Unidos está vacinando em farmácia, em supermercado, a gente tem 44 mil salas de vacinação. Quando a gente recebe um lote de vacina em Guarulhos, existe um centro de logística do Ministério ali, em um dia, essa vacina chega no interior do Brasil, dos rincões do país. Isso tudo existia, e existia também uma Anvisa. Então, são legados que o país já tinha e que está a serviço da pandemia. Bem ou mal, essa é a nossa estrutura. A notícia que a gente tem é que está ajudando muito ao enfrentamento da pandemia. São conquistas que o país já tinha, né, por força desse sistema constitucional que a gente tem, e que hoje oferece uma estrutura que permite uma atuação mais desembaraçada, mais intuitiva, de atuação junto com o setor regulado. Na área de portos, por exemplo, a gente tem uma dinâmica. Você tem ideia, a gente tem protocolos aqui copiados no mundo todo, na área de portos. A gente viu portos, os mais importantes portos do mundo, parar, fazer engarrafamento de navio, enquanto aqui a gente já tinha uma atuação com os armadores, com os navios, com as empresas que fazem cabotagem na costa do Brasil, já fluida, porque a gente já tinha uma experiência em portos e aeroportos. Então, assim, essa é a situação, esse é o campo de atuação da Anvisa. Agora, numa pandemia sem proporções, sem ainda a gente, dia após dia, construindo novas certezas, analisando o cenário epidemiológico, acompanhando o mundo todo o que está acontecendo. O mundo tem sido um grande laboratório, e essa parte de fronteiras, Mauro, que, na verdade, deu luz a essas questões do futebol,
É o grande desafio do mundo. Vai ter discussão, por exemplo, do Regulamento Sanitário Internacional. Discussão de trânsito de cargas e de pessoas vai ser o grande debate do mundo nos próximos dias. Já está sendo, porque causa toda essa comoção. Você imagina agora, a gente está discutindo, por exemplo, voucher, certificado para transitar pessoas. Os países vão aceitar, não vão? Você vai chegar na China, vão aceitar a vacinação do Brasil? Isso é um grande debate mundial. Então, assim, até lá, do uso da máscara, que é individual, ao cumprimento da quarentena, é colaboração, não tem jeito. Bem, já ficou claro aqui na nossa entrevista que a Anvisa não é favorável a essa grande flexibilidade, digamos assim, que a eventual excepcionalidade concedida a jogadores que vêm do Reino Unido seja concedida, ou seja, você até usou a palavra, somos mais conservadores, mas isso pode acontecer via Ministério da Saúde, por exemplo, e aí os jogadores brasileiros ou do Uruguai, enfim, de outros países que vierem jogar no Brasil, talvez possam jogar, embora a bolha para eles seja algo absolutamente... Eu vejo como algo meio fictício. Como é que vai ter bolha se você joga futebol? Você tem contato físico com pessoas do adversário, do seu time, o tempo todo. É difícil imaginar. Mas, enfim, lembrando que esses vêm lá do Reino Unido, mas outros vêm da Espanha, vêm da Itália, estão do Brasil, ou vêm aqui da América do Sul, não estão em países que fazem parte dessa lista, esse é o diferencial. Além disso, né, eu gostaria também de transferir uma pergunta que foi feita por muita gente, rede social, na imprensa, durante todo esse imbróglio Brasil, Argentina, depois jogadores de Corinthians e Flamengo, que são atitudes de pessoas do governo, até do presidente da República, ao longo da pandemia. Aparições sem máscara, aproximação com pessoas, cumprimento, contato físico, motociata, ministro no shopping center sem máscara. Tudo isso aconteceu com ampla divulgação da imprensa. E aí as pessoas perguntam, e eu transfiro para você, Alex, que é diretor da Anvisa, pergunta: por que a Anvisa não faz nada? Qual é a postura da Anvisa com relação a isso? Responda, por favor. A atuação da Anvisa, Mauro, do ponto de vista da vigilância epidemiológica, e quando as pessoas confundem, né, vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, eu também não vou me preocupar em explicar isso agora, porque eu acho que não é essa a pergunta a ser respondida. No entanto, esses conceitos restringem a atuação da Anvisa aos aeroportos. A nossa atuação em vigilância epidemiológica, ou seja, cumprimento de máscaras, distanciamento social, a fiscalização disso é em aeroportos. E, aliás, inclusive, há uma resolução da Anvisa sobre protocolos em aeroportos do Brasil. Limpeza de aeronaves a cada pouso e decolagem, aquele sinal sonoro para descer em etapas dentro da aeronave, o fim do serviço de bordo. Tudo isso são resoluções da Anvisa, campo de atuação restrito. Então, a cobrança de máscaras em lugares públicos, de autoridades, de pessoas físicas em geral, não é uma atuação da Anvisa fora do aeroporto. No aeroporto, a gente cobra. Aliás, a gente até tem meios eficazes de fazer isso, porque, por exemplo, o cidadão não consegue embarcar sem máscara, por exemplo. Né? Ele não consegue permanecer em voo sem máscara. A gente tem meios efetivos de promover essa cobrança. Dentro do sistema de aeroportos, a gente é absolutamente rigoroso, Mauro, ao ponto de desembarcar passageiros. Tá? Então, não se pode confundir. Eu tenho notícia de que algumas autoridades têm sido multadas quando chegam em alguns locais, né? Mas dentro de aeroporto, o que vale é a resolução 456 da Anvisa, que é bem rigorosa, o uso de máscara. Aliás, não é qualquer máscara em aeroporto. Tem uma resolução da Anvisa, o cidadão viajante pode consultar o site da Anvisa para entender qual é a melhor máscara. Normalmente, a máscara que cobrir nariz, boca e rosto bem adequada, bem amoldada ao nariz e à boca, para que as gotículas não se disseminem num ambiente mais confinado, e uma série de protocolos. Então, assim, a atuação da Anvisa é nos aeroportos. E a gente tem sido bastante rigoroso, especialmente, Mauro, com o uso da máscara. O uso da máscara ela é uma atitude cidadã, uma atitude de proteção à própria saúde, mas uma proteção à saúde coletiva. E a gente tem reiterado isso, todas as minhas aparições, meus votos aqui nas manifestações públicas da Anvisa, pelo apelo à máscara, o uso da máscara. O uso da máscara, aliás, dentro de avião, eu tenho impressão, Mauro, que vem para ficar. Eu acho que é um protocolo que o mundo vai adotar por muito tempo. Não há como abrir mão da máscara. Então, a resposta que eu dou é o seguinte: dentro dos aeroportos nós temos sido firmes, atuantes, existe norma própria, inclusive, e com repreensão. O cidadão que se nega a atender um convite ali do tripulante, ou mesmo de um colaborador da Anvisa no aeroporto, a gente primeiro faz um apelo. O senhor pode usar máscara? Aí ele bota a máscara. Aí ele vai ali adiante, o senhor pode voltar a botar a máscara? Aí ele é conduzido para a sala da Anvisa e é autuado.
Né? E normalmente, a maior punição não é nem a autuação, é que ele perdeu o voo. Então, a gente tem feito isso. Tá? Agora, esse é o campo de atuação da agência. Alex Campos, qual a dividida que uma instituição como a Anvisa não pode perder? Da luta contra a pandemia. Não podemos abrir mão disso. Dos protocolos sanitários, essa é uma luta que permanece e a Anvisa, ainda que solitária em alguns temas, persistirá. Eu queria arrematar fazendo uma outra pergunta que envolve também muitas reações das pessoas que, quando viram a gente da Anvisa entrando no campo, depois do caso do William especialmente, disseram: a Anvisa quer aparecer, ela quer holofote. A Anvisa quer holofote? De alguma maneira, a Anvisa utilizou esses episódios para conseguir ter uma visibilidade do seu trabalho? Qual seria a sua resposta para esse tipo de não diria nem de afirmação, mas de questionamento que partiu de vários setores durante essas últimas semanas aqui no país? Mauro, de modo algum, a Anvisa atua diariamente em portos e aeroportos, em várias frentes. Nós, aliás, para o Yunis sair do aeroporto lá de Guarulhos e ir para o campo de futebol, ele foi deslocado, a gente desfalcou o nosso trabalho lá, que é um dia difícil, dia de domingo, muitos incidentes e eventos de saúde que acontecem. Ninguém imaginou que ia terminar um dia de domingo. Eu sou amante do futebol, eu acompanho o teu trabalho, eu acompanho de vários. Eu sou apaixonado por futebol, também estava na frente da TV esperando o jogo para assistir, como todo brasileiro faz comumente, num clássico desse de futebol. De maneira alguma, a Anvisa, aliás, tudo que a gente tem tentado evitar aqui, viu, Mauro, dada as sensibilidades de temas que nós enfrentamos, é o holofote. Agora, como a gente está na linha de frente da pandemia, a todo instante a gente é convidado a ter que promover esclarecimento. A gente lamentou muito, muito que o time argentino não acatasse o isolamento dos jogadores e depois da intervenção ter tirado o time de campo, porque todo mundo sabe que eles tiraram o time de campo, não foi por conta da decisão da Anvisa, eles tiraram o time de campo. E essa foi uma decisão das autoridades desportivas e do time argentino. Esse foi Alex Campos, diretor da Anvisa, prestando aqui uma série de esclarecimentos envolvendo Brasil e Argentina, um jogo que foi interrompido com 4 minutos de bola rolando, por conta de 4 jogadores argentinos que entraram no país de maneira irregular, como foi amplamente debatido, e também os casos dos jogadores Andrés Pereira, do Flamengo, Kennedy, do Flamengo, e William, do Corinthians, jogadores que vieram do Reino Unido, e 2 deles aí envolvidos aí no noticiário do final de semana, por conta justamente do não cumprimento da quarentena, que, ao contrário, é sempre bom reforçar isso, ao contrário do que foi entendido ou mal entendido por muita gente no dia do episódio entre brasileiros e argentinos e nos dias subsequentes também por muita gente, o pessoal leu o artigo número 3 da portaria, que fala da entrada no país, e ali fala que há uma exceção para brasileiros, de fato há, você não pode impedir um brasileiro de entrar no país, mas adiante, no 7º, quando você trata da quarentena, está muito claro ali que não há privilégios para os brasileiros. Todo mundo tem que cumprir a quarentena se vier de países que fazem parte de uma lista na qual está inserido o Reino Unido, de onde vieram esses jogadores. E a Anvisa contrária também a essa flexibilidade da excepcionalidade que pode permitir que jogadores brasileiros da Premier League atuem aqui no país no próximo mês, no caso, em outubro. Bem, resumindo aqui rapidamente, Alex, mais uma vez, obrigado aí pela sua atenção, pelos esclarecimentos. Acho que era importante a gente poder conversar, até para que as nossas críticas, eventualmente feitas, sejam mais fundamentadas diante de um assunto dessa importância que alcançou enorme repercussão nessas semanas, desde o jogo entre brasileiros e argentinos. Muito obrigado mais uma vez e boa sorte no seu trabalho. Muito obrigado. Mauro, muito obrigado pela oportunidade. Esse foi o Dividida do All Sport com Alex Campos, diretor da Anvisa. Saudações. Qual?